Para a gente conquistar essa estrela dourada, a gente precisa da união de vários fatores. O primeiro deles é a observação clínica. A gente vai entrar em detalhes sobre ela. Depois, testes quantitativos, com as duas análises. Testes qualitativos, informações obtidas com os pais, a escola, outros profissionais, mais o raciocínio clínico. Nós vamos juntar tudo isso e nós vamos ter, sim, a nossa estrela dourada, que é a avaliação clínica diferencial, tá? Nós vamos conversar sobre cada item, passar sobre cada item aqui para dar uma ideia para vocês. E no final, a gente trouxe um estudo de caso que nós vamos ilustrar, assim, passar brevemente, resumidamente, mas que vocês vão conseguir enxergar tudo isso que a gente está falando, tá? Pelo menos essa é a nossa intenção. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre observação clínica. Essa observação clínica é o que tem de essencial na avaliação, tá? Porque ele é um olhar atento e minucioso do profissional avaliador. Ou seja, o neuropsicopedagogo clínico, ele tem que ter esse olhar minucioso, atento. Então, desde que o primeiro contato que você tem com a criança ou com o adolescente, quando ele está esperando lá na recepção e você abre a porta para poder chamá-lo lá, buscá-lo até lá, né, para vir até a sua sala, você já está observando. Se ele olhou direto para você, se ele olhou para baixo, se ele ficou com vergonha, se ele prestou atenção que você chamou, se ele estava conversando, se ele estava fazendo outra coisa, se ele veio numa boa na sala, mantendo o contato visual com você, se ele veio agitado e nem esperou, entrou, invadiu a sala dentro. Então, tudo isso são coisas importantes que a gente está avaliando, a gente está atento, a gente está observando. Depois vocês vão entender o porquê, tá? Porque eles vão fazer parte de outros destaques lá na frente. Mas o que é importante observar? O olhar dessa criança, desse adolescente, tá? Se olha direto para você, se mantém o olhar, se abaixa o olhar. Não é só por causa de autismo, não, tá bom, gente? Que olhar a gente já pensa, nossa, mas será que é para... Não é só por isso, tá? Lógico que isso é um indicador importante, não define nada, mas também não é só por isso. É por questões até mesmo de autoconceito, tá? Se é positivo, se é negativo. Normalmente, quando a criança ou adolescente tem autoconceito negativo, ele não olha muito para você, ele abaixa o olhar, né? Esperando uma aprovação, esperando alguma coisa, né? Alguma coisa positiva, e daí ele olha para você. Então, tudo isso é importante. Linguagem, qual que é a forma de comunicação? Utiliza essa forma com clareza, de forma objetiva, organiza o pensamento primeiro para depois falar, ou vai falando, atropelando uma coisa atrás da outra. Comportamento. Como é que é esse comportamento? A gente não avalia comportamento, porque nós somos da área da aprendizagem, mas nós não vamos ser alheios a ele, certo? Negligente com comportamento. Eu não quero nem saber de comportamento. Sim, nós precisamos saber do comportamento, porque ele vai influenciar nessa avaliação, tá? Por exemplo, se ele deu baixo num teste de repetição de palavras, por exemplo, porque ele apresentou um comportamento agitado, será que é porque ele não tem essa capacidade ou porque o comportamento agitado interferiu no resultado, né? Isso é raciocínio clínico, tá? Isso já é um começo de raciocínio clínico, tá bom? Então, a gente tem que estar atento. Apresenta agitação motora, essa descarga motora, estar desatento, né? Parece ansioso, rói unhas, interrompe quando você está falando, fixa em um só tema e não sai daquele tema, por mais que você tente trazer para outra coisa, ele volta naquele tema, está sempre preocupado com o que vem depois. Você está apresentando uma coisa, ele está perguntando, mas o que tem depois? O que eu vou fazer depois? Mas e depois desse? Né? Tudo isso são coisas que vocês precisam estar atentos e anotar, tá bom, gente? Anotar, isso é muito importante, tá? Eliana, pode dar sua contribuição aí. E assim, por que é importante a gente ter essas observações? Porque no decorrer da avaliação, você vai mantendo criando vínculo e
mantendo contato com aquela criança, com aquele adolescente. E às vezes, no decorrer da avaliação, você vai observando uma mudança de comportamento. Então, às vezes, ela chega mais arredia, sem te olhar, com aquele corpo assim, mais, sabe, mais encolhidinho assim, e você vai vendo que de acordo com que ele vai criando vínculo com você, isso vai modificando também. Isso aí já também vai fazer parte lá do nosso raciocínio clínico, né? O quanto desse vínculo também influencia nesse processo. Né? Às vezes começa uma criança mais calada, de acordo que vai pegando confiança, né? Ela vai trazendo mais assuntos. Então, são detalhes importantes, porque na hora, desde o momento que aquela criança, aquele adolescente entra, ele já começa a dar indicativos ali para você. E como a Cíntia falou, nós não vamos analisar esse comportamento, mas o comportamento faz parte da pessoa, né? E o quanto esse comportamento ele vai influenciar no desempenho. Então, é sempre importante a gente ter ali um protocolo, uma folha de anotação, e você vai anotando sem se preocupar com palavras que você vai colocar, mas assim, a sua percepção mesmo. E depois tudo isso vai te ajudar na construção desse raciocínio clínico. Isso aí. E aí, nós vamos, então, ainda falando de observação clínica, né? A iniciativa, tem iniciativa ou precisa de mediação constante? Sempre que você dá uma comanda, por exemplo, ele tem iniciativa ou ele precisa sempre que você fique intervindo? E agora? O que você vai fazer? Então, vamos fazer isso? Então, vem aqui, vamos lá, vamos fazer, né? Responde seus comandos, questiona sobre os seus comandos, evita o seu comando, né? Ou refuta, foge, esquece o comando, pede para repetir de novo, ou não, segue o comando que você dá. Fica preocupado com o que vai acontecer depois, que foi uma coisa que a gente já falou, né? Esconde suas produções. Você percebe muito isso, principalmente em adolescente, que já está achando que ele não sabe nada, que ele não vai conseguir fazer mais nada e que tudo que ele faz está errado, né? Parece se achar incapaz de conseguir, né? Por isso esconde, fala, eu não sei mesmo, não vou conseguir. E apresenta fuga, por exemplo, eu quero ir no banheiro, eu quero falar de outros assuntos, eu quero fugir do que você está propondo aqui, né? Esses são detalhes importantes. E às vezes, o que acontece? A gente fala, mas será que isso aqui tem importância? Tem mais importância o teste que eu vou aplicar. Não tem como a gente dizer o que é mais importante. Tudo isso é importante numa balança quando você fala de raciocínio clínico, tá? Porque, é igual eu falei para vocês, se fosse só teste, só número, né? Mas nós somos seres humanos dinâmicos, em constante interação com o mundo, com o social. A gente muda, né? Então, a gente não pode ser só um número. A gente tem que ter esse dinamismo aí. E para a gente entender como funciona o dinamismo do nosso cliente, do nosso paciente, a gente precisa ter essas observações, tá?